Entre os loucos perdidos, verdades vão brilhar de Jeddah. Santa força é nosso farol, no portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com os sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. Estamos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, a galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titon, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando dos caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. Estamos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, fãs da galáxia muito distante. Aqui é o João Gilberto. E aqui é a Carla Maria. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no portal TDW. E olha, hoje a gente vai mexer num vespeiro. Vamos falar de algo que, mesmo quase 10 anos depois, ainda gera, muita discussão. Uma mudança na história de um dos nossos heróis mais queridos. Uma mudança que para muitos bagunçou tudo. Exatamente. Vamos voltar no tempo, lá para 2015. Lançamento de O Despertar da Força. E a gente reencontra um Han Solo mais velho, mais cansado e, o mais chocante, sem a sua nave icônica. Sem a Millennium Falcon. Exato. O filme inteiro, ou pelo menos o arco dele, se baseia na ideia de que ele não fazia a menor ideia de onde a Falcon estava. Pois é, mas e se eu te disser que uma história em quadrinhos oficial de Star Wars que veio depois chegou e disse, não foi bem assim. É essa inconsistência que a gente vai desvendar hoje. Como uma HQ pode ter criado um furo gigantesco no roteiro de O Despertar da Força. E com isso, mudado completamente a nossa percepção sobre o Han Solo. Vamos começar então pelo que o filme nos contou. A versão que todo mundo viu no cinema. Isso. Em O Despertar da Força, a gente tem aquele mistério, né? O que aconteceu com a Falcon nas décadas depois de O Retorno de Jedi? E a resposta vem de um jeito bem melancólico. A nave tá lá jogada em Jakku. Um planeta que é um grande ferro velho. E a Rey, a nossa nova heroína, chama a nave de um pedaço de lixo. É doloroso de ouvir. Totalmente. E aí vem o momento do reencontro. Han e Chewie entram na nave, aquele cenário familiar, e ele fala a frase. Chewie, estamos em casa. É de arrepiar. Eu lembro da sala de cinema inteira reagindo. A força dessa cena depende de uma única coisa. A premissa de que ele não sabia onde ela estava. Aquele estamos em casa carrega o peso de anos de busca, de saudade, de uma perda que ele achou que era para sempre. Exato. O filme constrói essa ideia de um reencontro quase milagroso. Reforça o arco de um Han Solo derrotado. Um homem que perdeu o filho, o relacionamento com a Leia e até a alma dele, que era a nave. A ignorância sobre o paradeiro da Falcon era uma peça-chave. Com certeza. E o roteiro reforça isso, quando a Rey conta pra ele a história da nave.
que ela foi roubada várias vezes, né? Isso. E parou com um tal de Ankar Plut. A reação do Han é de surpresa genuína. Ele parece estar ouvindo aquilo pela primeira vez, sabe? Pois é, ele conhece Jakku, ele conhece o Plut, mas o filme dá a entender que ele nunca conseguiu rastrear a nave até lá. Essa ignorância, essa falha, era parte fundamental do personagem naquele momento. Era. Essa era a verdade que a gente tinha. Até que... Até que o universo expandido, que deveria complementar a história, jogou uma bomba em tudo isso. entra em cena a minissérie em quadrinhos Star Wars Caçada pela Falcon. E a informação que essa HQ traz não é nada sutil. Ela muda tudo. A HQ diz que, na verdade, Han Solo e Chewbacca não estavam no escuro. Longe disso. Muito longe. Eles rastrearam ativamente a Falcon, eles sabiam onde ela estava. E fica pior. A HQ mostra que eles foram até Jakku anos antes dos eventos do filme. O que já seria um problema, né? Quebraria a cena. Mas a história vai além. E como vai? O ponto mais chocante é que eles chegaram a confrontar um Unkar Plut diretamente, cara a cara. Para tentar pegar a nave de volta. E o que acontece? Eles falham. São enganados e precisam fugir de Jakku de mãos abanando, sabendo que a Falcon ficou para trás. Então a contradição é brutal. De um lado, um filme que nos mostra um Han ignorante e surpreso. E do outro, uma HQ que nos mostra um Han informado, proativo, mas que foi derrotado e aparentemente desistiu. O que é quase pior. Muda o personagem de um cara azarado para alguém que talvez tenha simplesmente desistido da própria alma. E aí a gente chega na grande questão. Qual é a verdade? Han sabia ou não sabia? E como a gente concilia isso? Bom, a tentativa mais comum de remendar essa história é a famosa teoria do blefe. Sim. A ideia de que o Han estava atuando para Rey para o fim. Exatamente. Os defensores dessa ideia dizem que esse é o Han Solo clássico, o malandro que nunca mostra o jogo de cara. Ele estaria testando a Rey, sabe? Vendo o que ela realmente sabia antes de se abrir. Isso. Afinal, ele sempre foi mestre em enganar os outros. É uma teoria engenhosa, eu admito. Tenta fazer a história funcionar. Mas, quando a gente analisa a cena friamente, ela começa a desmoronar. Concordo. A primeira pergunta é: por quê? Qual a vantagem de mentir para Rey e para o Finn naquele momento? Eles eram fugitivos, não adversários. Não tinha ganho estratégico nenhum. E tem mais. A conversa dele com o Chewbacca. Exato. Quando eles estão sozinhos na cabine, a reação deles parece 100% genuína. É um momento de alívio puro. Não tem uma piscadeira, um olhar cúmplice, nada que sugira que eles estão num teatro. Então, a explicação do blefe, para mim, parece um remendo. Uma tentativa de consertar o que não encaixa, não se sustenta. E se não foi um blefe, o que sobra? A gente tem que aceitar que foi só um erro. Bom, tem gente que propõe uma outra camada. Não um blefe para Rey, mas uma negação psicológica. Como assim? Que o Han estava tão quebrado emocionalmente que ele, de certa forma, mentiu para si mesmo. Ele suprimiu a memória daquela tentativa fracassada em Jakku porque era doloroso demais admitir a falha. Uau, isso é profundo. Daria uma complexidade trágica para o personagem. Sim, mas ainda parece uma construção nossa, do público. É a gente tentando fazer o trabalho que os roteiristas talvez não fizeram. A explicação mais simples é que foi uma falha de comunicação entre as equipes da HQ e do filme. E se aceitarmos que foi um erro, a gente precisa encarar o prejuízo. E ele é grande. Primeiro, atinge o coração do arco emocional do Han. Exatamente. Aquele peso da perda, do arrependimento. Tudo isso diminui. A dor de não saber onde estava sua alma vira só a frustração de um resgate que deu errado. A magnitude do sentimento é outra. Completamente. E a cena do tio e estamos em casa perde um pouco da mágica, deixa de ser um milagre e vira só recuperação de um bem que ele sabia onde estava. O impossível vira só difícil. E isso nos leva a um problema ainda maior, que é o impacto no cânone de Star Wars. Pois é. A grande promessa do novo cânone da Disney era a coesão. Filmes, livros, HQs, tudo faria parte de uma única história. Uma história sem contradições. E falhas como essa minam a confiança dos fãs nessa promessa.
Se uma HQ pode contradizer um ponto central de um filme, qual o valor real dessas outras histórias? Gera uma confusão. O público fica sem saber qual versão da história deve considerar a verdadeira. E isso é frustrante para quem se dedica a acompanhar tudo. No fim das contas, o que a gente tem é um retcon, uma mudança retroativa que parece ter sido feita sem pensar muito nas consequências. Exato. Uma HQ que, na tentativa de expandir o universo, acabou criando um buraco na história de um personagem lendário. Isso nos faz pensar sobre o cuidado com a continuidade de Star Wars, né? Será que essa falha pode ser consertada no futuro? Ou vai ficar para sempre como uma das grandes inconsistências da saga? É uma boa pergunta. Mas agora a gente quer saber a opinião de quem nos ouve. O que vocês acham? Han Solo estava blefando ou foi só um erro dos roteiristas que a HQ expôs sem querer? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais e confira a matéria completa lá no nosso site, o portal TDW. O link está na descrição. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e que a força esteja com vocês.